Meu nome é Aristides dos Santos Dias, conhecido no Templo Zulai como Ari. Eu tenho 43 anos. Eu sou discípulo residente no Templo Zulai há 10 anos. Então eu auxilio no escritório, no atendimento ao público, seja turista, estudantes, jornalistas, pesquisadores. Eu auxilio as monjas. Como brasileiro, elas não falam bem o português, então eu sou uma das pessoas que auxilia no dia a dia, na rotina do templo, na ponte entre os orientais e nós brasileiros. O budismo ele é originado na Índia há cerca de 2.500 anos, norte da Índia. A Índia é um país imenso. Naquela época ainda era maior. As terras e os povos do Nepal e do Paquistão eram terras e povos da Índia antiga. Buda não é uma divindade, foi um ser humano, um príncipe, que abandonou o palácio aos 29 anos em busca de respostas para a ignorância humana, para as aflições humanas, o drama do nascimento, envelhecimento, o adoecimento, a morte, as perdas e pesares de todos os seres. E ele viveu nas matas e montanhas solitário e silencioso por cerca de 7 anos, quando ele atinge um estado que nós chamamos de iluminação. Do sânscrito, idioma que a Índia preservou o budismo, seria o nirvana, a extinção da ignorância e de todas as aflições. E ele é como um mestre, é como um ser humano extraordinário que ensina esse caminho para cada um de nós, que também tem dúvidas, tem respostas que não foram alcançadas, a nossa ignorância ainda é profunda e as aflições são numerosas, então ele só ensina o caminho. O budismo ele tem cerca de 84 mil ensinamentos. Entretanto, o cerne, o centro de todos eles é a questão do sofrimento, as causas do sofrimento, como abrandar o sofrimento, como extingui-lo. Então, todos os ensinamentos budistas, eles apontam nesta direção, do abrandamento das aflições e da extinção delas. O abrandamento nós chamaríamos de samadhi, é um termo do sânscrito, e a extinção seria o nirvana, outro termo do sânscrito. Então, existem muitos expedientes, muitas práticas, muita teoria, muitas lições ou ensinamentos que cada um de nós pode aproveitar em sua vida pessoal. Então, a pessoa pode acessar o budismo como uma religião, uma filosofia, uma ciência, um modo de viver ou um estilo de vida. Aí depende da necessidade de cada pessoa que procura pelos ensinamentos budistas. Você pode chegar ao topo da montanha por vários caminhos. De repente, as pessoas são diferentes entre si, então, se o caminho principal, que é a meditação, o Buda atingiu a iluminação sentado, solitário e silencioso. Essa estátua aqui atrás representa exatamente o estado em que ele atinge a iluminação após estar recolhido meditando. Existem outras oportunidades. Inclusive, você pode esbarrar em estados meditativos fazendo uma faxina, lavando roupas, lavando louças, dirigindo, pintando, esculpindo, atividades do dia a dia. Você pode esbarrar com a meditação. Nós falamos no budismo que o aqui, o agora, o cotidiano, onde você pisa, onde o seu olho alcança e a sua mão também, esse espaço ao seu redor, é sua oficina de trabalho, onde seus pensamentos, palavras, atos e escolhas trazem implicações, trazem consequências. Então é ali que você atua. Se é ignorante, se a ignorância está governando a mente e os atos, infelizmente a gente cria mais complicações. Agrava sofrimentos que já existem, cria outros novos, ou então o contrário, se você busca pela compaixão, pela sabedoria, você começa a abrandar as suas e as aflições dos outros, e por fim você está cooperando para melhorar os seres de um modo geral.
Em relação às três joias do budismo, nós chamamos de três grandes tesouros, né? Que seria o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda, porque ele nos ensina, é o mestre original. O Dharma é o conjunto de ensinamentos dele. E a Sangha é o conjunto de praticantes. Então você pode se aconselhar, se orientar e buscar até alívio com praticantes mais avançados que você, pessoas que têm mais conhecimento, ou mais sabedoria, ou são mais acolhedores. Então seria o conjunto dos discípulos, sejam eles os monásticos, os monges propriamente ditos, ou discípulos leigos, como eu. A diferença é que os monges, eles serão celibatários, não vão constituir família, não terão filhos, não terão negócios, viverão nos templos, irão residir nos templos com a missão de montar e manter templos funcionando e também divulgar a doutrina pelos povos do mundo. Nós, discípulos leigos, somos auxiliares. Muitas vezes temos responsabilidades semelhantes, mas a responsabilidade do monge é viver a vida dele entregue à doutrina, à religião. Eu posso casar, poderia ter filhos, poderia ter negócios, não impede que eu pratique o budismo, tem certas dificuldades, não é? No dia a dia, as tarefas, os prazos, a correria, os dramas da vida, mas é no cotidiano, repito, a nossa oficina de crescimento interior. O budismo, ele se abre para cada pessoa, cada um tira proveito daquilo que entende, que tem proveito na sua vida pessoal. Não existe nenhum fiscal examinando se você pratica o budismo o dia inteiro, ou se você está falhando, se você está esquecendo, se você memorizou os ensinamentos, se você frequenta o templo. A busca é totalmente pessoal. Você precisa do autoconhecimento, e esse autoconhecimento só você pode alcançar em seu próprio benefício. Agora, além da prática da meditação, tem mantras, tem sutras. Os sutras são os discursos do Buda, as respostas do Buda para as questões gerais. Tem trabalhos, você pode trabalhar em favor do templo, em favor da humanidade, com ações sociais. Enfim, você pode reduzir as suas aflições se preocupando com os outros, atingindo um pouco mais de conhecimento, se libertando aos poucos da sua ignorância. O budismo tem muitas ramificações. Ele nasce no norte da Índia, mas ele também se alastra para o Tibete, China, Camboja, Laos, Birmânia, atualmente Mianmar, Coreia, Japão, enfim, quase toda a Ásia. E cada povo acolhe, mas tem seus costumes, seu idioma, suas práticas. O Templo Uzulai é um templo budista chinês. E esse templo aqui, ele resume duas escolas do budismo chinês, que são um total de 8. O Chan, que possivelmente você conhece como Zen, é o sotaque japonês para o termo Chan, chinês, e Terra Pura. O Chan ou Zen seria a meditação, o silêncio, o trabalho, o estudo mais silencioso. E o Terra Pura seria o devocional, a recitação de textos, a recitação de mantras, enfim, a devoção ao Buda e as causas que o budismo defende. Então o Templo Uzulai, ele permite que as pessoas pratiquem meditação, se você tem inclinação para ela, ou então frequente cerimônias, se você precisa de fazer recitações, quer acender seus incensos, quer memorizar mantras e sutras.
O Templo Zulai ele surgiu em 1992, numa pequena chácara aqui nas imediações. O fundador, o venerável mestre Xinmin, ele tem mais de 90 anos, fundou templos no mundo todo, em todos os continentes, total de 200 templos, e ele foi convidado a falar para a comunidade oriental em São Paulo, no comecinho dos anos 90. O Brasil não tinha templo chinês. Não tinha nenhum centro de estudos e práticas do budismo chinês. E a comunidade oriental ficou encantada, ficou comovida com a palestra dele, e um casal, o senhor e a senhora Shang, resolveram doar uma pequena chácara e terras ao redor para começar um centro de estudos e práticas do budismo. E durante 10 anos foi essa pequena chácara. Depois já não comportava mais o volume de frequentadores, discípulos, curiosos, jornalistas, até turistas que queriam conhecer um pouco do budismo chinês. Então os discípulos se organizaram, alguns ganharam terras, outros compraram novas terras e por fim surgiu a oportunidade de construir um templo com arquitetura chinesa tradicional. E a partir de então, para representar o budismo não só no Brasil, como na América Latina, foi construído o Templo Zulai, que é o maior templo das Américas, América Central e Latina, ainda é, representando, por fim, o budismo chinês, não só no Brasil, como nos países mais próximos. Então, o templo foi inaugurado em 1992. Essa nova edificação foi inaugurada em 2003. Estamos no Templo Zulai. Após o portão, o turista, visitante comum, ele já se depara com esta figura, que todo mundo diz que seja o Buda, mas não é o Buda. É uma estátua representando um estado mental que nós chamamos de plenitude, felicidade, fartura. Por isso ele está cheinho e sorrindo. Ele está cheio de felicidade, de sabedoria e está feliz, está contente. Recebe o nome de Maitreya. Maitreya é o nome do futuro Buda, mas ele é só uma imagem chinesa. O budismo é originado da Índia e vai para a China e os chineses começam a construir estátuas, esculpir, desenhar, pintar essa figura, representando um estado de satisfação pessoal, de plenitude, de prosperidade. É a rotatória, dando boas-vindas ao turista, ao visitante. Nós temos ali 9 estátuas do Buda Shakyamuni, são réplicas da estátua central que fica no altar. Elas representam os níveis de aprofundamento e de elevação espiritual, por isso elas vão se elevando da primeira até a última. A última representaria a iluminação, ou Nirvana. Os 8 estados anteriores nós chamamos de Samadhi. São estados que vão conduzindo a pessoa a um estado de alívio, de tranquilização, insights, o conhecimento vai brotando na mente da pessoa, mas ainda não é definitivo, ainda não é irreversível. Nós temos logo no portal de entrada 2 murais, um painel com nomes em mandarim e em português, que são os fundadores do Templo Zulai, as pessoas que estavam presentes na inauguração e na pedra fundamental. A gente chama de Mural dos Méritos, que é o agradecimento a todos aqueles que contribuíram para montar e manter o templo funcionando. Muitas pessoas perguntam se há reencarnação no budismo. Na verdade, esse termo é espírita. Talvez uns 200 anos na França com Allan Kardec. O budismo não trata de reencarnação, trata de continuidade. Você é contínuo. Por exemplo, você vê suas fotos de bebê no colo da sua mãe, de criança com 5 ou 7 anos, adolescente com 13, 15 anos, com 20, com 30, se você já passou da meia-idade, com 50, 60 anos ou hoje, com a idade que você tem. Quantos rostos você já teve? Qual é o verdadeiro você? Você continuou, tem sido contínuo, mas mudou e mudou muitas vezes e está mudando a todo momento. Você amanhece mudado, a cada piscar de olhos, a cada respiração você está mudado, só não percebe isto. Depois de um mês ou alguns anos você nota que você já não é mais o mesmo. Ficou mais cheinho, mais fininho, mais curvado, talvez mais envelhecido, até mais embelezou, tá mais fortinho, tem feito atividade física, enfim. Você está em constante mutação. É disso que trata o budismo. Você antecede a gestação e prossegue após a extinção ou decomposição do corpo. A sua mente, a sensação de existir, de acordo com o Buda,
ela é contínua. Agora, da mesma maneira que você já teve inúmeros corpos nesta mesma vida, sem notar, as fotos mostram isto, você também vai continuar. Agora, da mesma maneira que seus hábitos de hoje, seus pensamentos, palavras, atos, escolhas, costumes definem que corpo você vai ter daqui a 1 ano, daqui 10 ou na velhice, tem muita gente doente que começou a construir lenta e silenciosamente uma doença, ou uma falência, ou conflitos, a família se desmancha, a carreira profissional naufraga. Muitas vezes a gente vai construindo isso silenciosamente. Aí você dá o nome de karma, que seriam as consequências das suas escolhas, ou ao modo que você pensa, fala, atua, o modo que você vive. Só que essas consequências, elas podem ter curto prazo, pode ter médio ou longo ou longuíssimo prazo. O karma ele pode se manifestar num passado, num futuro próximo ou num futuro muito distante. Quando é muito distante, você fala de uma vida para outra, mas na verdade você mudou de nome, mudou de rosto, nasceu numa outra família, mas você está só continuando como herdeiro das suas próprias escolhas. Então, as injustiças aparentes do mundo, a fome, as guerras, as doenças, elas são manifestações ou são construções de cada um de nós, individualmente, e cada um de nós no conjunto também, nós que criamos o mundo como ele é. O nome disso é o karma. Quando você começa a suspeitar da sua ignorância, pensamentos, palavras, atos, escolhas, começa a prestar mais atenção em si, no que faz, você começa a reverter esse karma ruim. Você começa a construir um karma muito bom. E com o tempo você pode atingir a iluminação, ou nirvana, como nós falamos. A meditação é um atalho, é um caminho que te coloca em conexão com o seu potencial búdico, digamos assim, mais prontamente. Mas você pode ir limpando o seu karma a partir do momento que você pensa, fala e faz coisas boas, que você se preocupa com a sua saúde, com a saúde dos outros, com o seu bem-estar, o bem-estar das pessoas e dos seres de modo geral. Porque o budismo ele estende a sua preocupação não apenas aos seres humanos, mas aos seres sensoriais como um conjunto, porque são dotados de consciência, eles têm noção que existem e são capazes de sofrer, são capazes de ter apreço pela própria vida. Se você avança na direção de um pássaro, um gato, um cachorro, um cavalo ou um boi, por exemplo, eles fogem, tentam escapar, temendo um sofrimento ou temendo perder a própria vida. Então a compaixão que o budismo incentiva que o ser humano desenvolva, ela é abrangente, não apenas entre nós, seres humanos, mas também com todos os seres sensoriais. Nós temos essa bifurcação, à direita o portal de entrada e à esquerda da estátua do Buda Shakyamuni, nós temos a descida que nos conduz até o lago. É uma região verde, tem jardim, tem uma ponte em estilo arquitetônico oriental, ainda tem uma faixa de Mata Atlântica preservada e tem uma edificação destinada a retiros de meditação. Mas a entrada principal está à direita da estátua do Buda Shakyamuni. Nós temos um conjunto de 2 jardins com várias estátuas. Esse primeiro jardim nós chamamos de Jardim dos Arahats. São os 18 primeiros discípulos do Buda Shakyamuni. Arahat é um conceito, traduzido para o português, equivale a vencedor ou destruidor de inimigos. São os discípulos que inicialmente atingiram o estado de desapego, desprendimento e venceram os inimigos interiores. No budismo, os reais adversários são internos, nossos verdadeiros inimigos são interiores. Então cada animal tem uma simbologia, cada detalhe da estátua tem uma simbologia. Quando você tem, por exemplo, um tigre, ou um leão, ou um cervo, ou um dragão, eles têm várias conotações. Por exemplo, o tigre seria a força física, instinto, dragão, o equilíbrio mental, o cervo, a docilidade. Cada detalhe da estátua ela tem um significado à parte. Para você, o que é necessário para encontrar o caminho do meio, o equilíbrio? Eu sou praticante de meditação. Nem todo praticante de budismo, ele realmente
vai estar tendo o hábito de meditar, mas muitos têm. Eu acredito que o equilíbrio ou a harmonia eu consigo mais facilmente praticando a meditação. A meditação no silêncio permite que eu harmonize a minha mente, meu corpo, meus pensamentos, sentimentos, até o funcionamento do meu corpo ele fica em paz, digamos assim. Mas se a pessoa prestar mais atenção, a gente chama de atenção plena, ao que ela está fazendo, a tendência a causar incidentes ou acidentes por distração é muito menor. E se a pessoa desenvolve boas intenções e ainda assim presta atenção, então ela começa a descobrir o que de fato causa sofrimento, o que de fato agrava sofrimentos. Então ela começa a desmontar ou desmantelar na vida dela as causas das aflições, do agravamento ou do surgimento das aflições. Então é possível que ela encontre equilíbrio prestando mais atenção inicialmente em si e em tudo. É conversar com a vida de forma mais atenta, mais silenciosa, observando mesmo. E em seguida, se ela cultiva de fato boas intenções, essa atenção vai ajudá-la também a descobrir ou a flagrar dentro do coração dela aquilo que sabota a sua vida ou que mina a sua saúde e as suas relações. Acredito que a forma de alcançar o equilíbrio seja esta. Fora disso eu não acredito, porque você não vai ter paciência, você não vai ter tolerância, você vai estar irritadiço, você vai ter tristeza, melancolia, ressentimento, rancor e não vai conseguir se limpar disto. Então a meditação, como é a oração, é uma chance que a pessoa tem de se lavar internamente destas emoções negativas que vão continuar confundindo esta pessoa, vão continuar provocando problemas na vida dessa pessoa. Esse chafariz representa uma Bodhisattva. Bodhisattva é um ser que está abaixo da iluminação do Buda, mas está acima da nossa condição comum. São seres de grande compaixão e generosidade que auxiliam os seres nas suas aflições. A água representando o ensinamento que acalma, alivia, orienta. Essa Bodhisattva recebe o nome de Kuan Yin, no mandarim. Ela foi produzida por um artista chinês na China continental. Esse jardim dos monjinhos, eles representam já o passado mais recente do budismo. Os arahats, o passado mais remoto. Eles estão no cotidiano. Cada estátua representa uma situação diária. Você pode notar que o rosto expressa sempre o mesmo alívio, a mesma tranquilidade. São bodhisattvas mais avançados, não se abalam mais com as próprias mentes, nem com o que está acontecendo ao seu redor. Essa rampa aqui é destinada aos portadores de necessidades especiais. O visitante comum vai subir as escadarias. Eu estudei aqui no templo num curso de internato por 2 anos. O desfecho desse curso poderia ser a formação monástica, ou seja, a ordenação, ser um monge, professor budista ou discípulo um pouco mais experiente para auxiliar no dia a dia do templo, na rotina. E nos foi ensinado que para ser monge, primeiro a pessoa tem que ter a vontade, ela tem que querer ser monge, ninguém é forçado a ser monge. Ela tem que ter sintonia com o budismo. Não adianta ela querer ser monge se ela não tem sintonia com os ensinamentos budistas, se ela não acredita no Buda, se ela tem a aversão às práticas budistas. Ela não tem condições de viver num templo budista. Ela vai estar em confronto e conflito o tempo todo. Então ela tem que estudar o budismo e descobrir se ela tem simpatia ou concorda com o que está sendo oferecido. Inicialmente é isto, ler bastante, verificar se tem vocação. Quase todos os templos têm um período de vivência. O nosso curso de 2 anos ele foi extinto, mas tem cursos de 1 mês que podem se reproduzir por mais 1 mês ou mais, e a pessoa está convicta que quer ser monge, ela está estudando o budismo, ela vai ter uma conversa com as monjas ou com os monges, que vão de fato identificar ou não essa vocação na pessoa. Se a vocação for reconhecida, ela será incentivada a continuar estudando e auxiliar na rotina do templo. Mais tarde ela vai estudar no exterior.
O budismo chinês não ordena monges no Brasil, vai ter que ir para Taiwan, no monastério central. E lá ela terá cursos de formação monástica. Ela vai entender como funciona um templo, a rotina de um monge, as restrições, as regras para a vida monástica, que tem regras. A pessoa vai vestir um manto, vai se ordenar, como vai se comportar, qual é o trabalho, qual a missão dela. Então, a partir daí, ela vai aprofundar nos estudos. Então, o caminho é basicamente este: estudar o budismo, verificar se tem vocação, frequentar um templo, depois fazer um curso, manifestar o interesse em ser monge para os monges residentes, que vão confirmar ou não a capacidade e a vocação da pessoa, e se for reconhecida, será incentivada a ir para a China, e lá terá estudos formais, talvez por uns 4 ou 6 anos, para começar como noviço. Noviço é um aspirante a monge, ainda não é um monge. Então o discípulo e também o turista, ele vai subir pelas escadarias, representando o esforço pela elevação. Esse caminho que nós estamos fazendo, todos os templos chineses eram construídos em montanhas ou colinas, para representar a saída do mundo comum e a elevação espiritual. Então as escadas representariam esse esforço pela elevação. No final das escadarias nós temos 2 pequenos açudes, onde o templo cultiva a flor de lótus. Não é a época ainda da flor de lótus, mas 2 vezes por ano esse local fica repleto de botões e flores de lótus desabrochando. Eu sou mineiro, sou da região de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu trabalhei muito tempo em Minas e também no Rio de Janeiro. A minha rotina de vida era muito agitada. Não tinha hora para comer, para dormir. Eu queria trabalhar, queria ganhar dinheiro, o máximo possível de dinheiro no menor prazo possível. Então a minha vida era muito agitada. Por fim, eu comecei a ter dores de cabeça e no corpo, dores terríveis. Então procurei os médicos, otorrino, neurologista, ortopedista, ortodentista, enfim, várias especialidades. Fiz muitos exames, tomei vários medicamentos, alguns até experimentais, e por fim minhas dores não se reverteram, mas aprofundaram, ficaram cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas. Fiquei desesperado. Isso por 5 anos. Inevitavelmente entrei em depressão. E piorou quando os médicos falaram que não tinha como curar. Eu deveria acostumar com aquelas dores porque seriam companheiras para o restante da minha vida. Deveria aprender a conviver com elas. Aquilo para mim foi uma sentença dolorosa. Por fim, a luz do dia já ofendia os meus olhos, um latido, um miado, uma criança chorando, meu estado emocional desequilibrava e eu ficava só no quarto, na penumbra, não queria ver e nem falar com as pessoas. Alguns amigos sugeriram a medicina tradicional chinesa, por exemplo, a acupuntura. Eu fiz, relaxava, mas não resolvia. Por fim, procurei por meditação. Fui na internet, procurei, apareceu o Templo Zulai. Tinha um curso de 2 anos, internato, esse curso foi extinto. Eu estive visitando o templo e pensei, eu não tenho nada a perder, eu vou fazer a inscrição e vou ficar no templo. A família não apoiou, os amigos também não, ninguém entendeu o que eu estava fazendo, soou muito estranho, mas eu não tinha muita escolha, resolvi ficar. Foi o melhor que eu fiz, foi a melhor coisa que eu poderia fazer. Tinha meditação, 3 aulas por semana. Eu me dediquei muito à meditação, de manhã, de noite e sempre que eu podia. Acredito que muitas pessoas não têm sucesso com a meditação por falta da continuidade, da dedicação, da disciplina. Você não vai a uma academia para ganhar músculo ou perder peso um dia só e no dia seguinte amanhece fininho ou musculoso. É continuidade. Então eu me dediquei bastante. Em poucos meses os meus problemas de saúde foram revertidos. Visitei um dos médicos, expliquei que eu não sofria mais, nem resfriava, não sei nem qual foi a última vez que minha garganta inflamou ou eu tossi. Não tenho esses problemas há muitos anos. E ele perguntou qual foi a mágica que eu fiz. Eu não sou mágico, eu estou praticando meditação.
Há 10 anos, a medicina ainda via com certa desconfiança a meditação. Hoje não, os médicos mesmo incentivam, até conduzem meditação. O Ministério da Saúde aprova e recomenda. E quando eu disse isso para ele, ele coçou o queixo. Fazendo o quê? Meditação. Meditação? Você resolveu os seus problemas com meditação? Olha, a única coisa que eu fiz de diferente depois que eu parei de fazer consultas foi meditar. E eu não sofro mais, eu não tenho mais dores. Estou muito melhor emocional e fisicamente. Então, por causa da meditação, eu decidi aprofundar meus estudos no budismo. E optei por me dedicar ao templo e ser budista. Então, a porta de entrada no budismo, para mim, foi a meditação. E eu só procurei a meditação porque eu estava sofrendo muito. A família hoje respeita, entende esse seu caminho? Meu pai é evangélico, a minha mãe é espírita, meus irmãos são ateus, nós somos 4 filhos. E meus amigos respeitam, a família também respeita, até meu pai, que eu esperava que estranhasse muito como evangélico, ele percebeu que eu estava bastante mudado, então ele respeita, até diz, não, continua lá, se está te fazendo bem, pode continuar. Claro que se eu falar que vou voltar para Minas, vou voltar a conviver com a família, vou trabalhar novamente por lá, eles vão me acolher, vão me incentivar, vão me querer de volta, mas respeitam bastante as minhas escolhas, dentre as quais o budismo e, pelo menos por enquanto, continuar vivendo num templo budista. Após as escadarias, nós temos esse pátio. O pátio ele representa o campo dos méritos, lei de causa e efeito. Ele simboliza os campos de cultivo de arroz, lembram os campos de cultivo de arroz. O que quer dizer isso? Que a mente é o campo, o pensamento é a semente, o destino é a colheita. Pode ser farta ou escassa, nós aqui plantamos o nosso futuro. O futuro do nosso corpo, da nossa existência, das nossas relações, enfim, tudo isso é decidido a cada passo. Por isso é um pátio, representando que a cada passo nós estamos colhendo o passado e plantando o futuro. Os monges todos, eles raspam os cabelos, é obrigatório. Alguns discípulos não, mas os discípulos que já estão se sentindo mais à vontade para desprender da própria aparência, desapegar um pouco daquilo que gera muito apego, gera muito desejo, muita ganância, não é? Às vezes raspam os cabelos, às vezes adotam um estilo de vida para demarcar alguma coisa. Então eu estou demarcando que eu não estou como eu estava antes. Não sei a profundidade das mudanças, mas no caso eu decidi, né, fazer essa mudança para mostrar que a minha vida está sofrendo uma modificação bastante séria, bastante profunda. Ao redor do pátio nós temos variadas instalações. Temos a cafeteria, temos a lojinha em seguida, uma sala de meditação e adiante o museu. Acima nós temos uma sala destinada às palestras, na verdade um auditório com capacidade para 100 pessoas, a sala dos ancestrais, chamada de Sala do Bodhisattva Kistigarbha, ou cinerário, onde são feitas orações para pessoas falecidas e antepassados. Adiante, em cima, o salão principal, chamado de Sala do Grande Herói, onde o templo oferece cerimônias para os discípulos e também para os turistas. Do outro lado, nós temos a recepção, onde as pessoas fazem inscrições para cursos, retiros, tiram dúvidas a respeito do funcionamento do templo, a ala administrativa, uma sala de leitura e também nós temos um centro de traduções, onde os textos do mandarim ou do inglês são traduzidos para o português, para aulas ou mesmo para a edição de livros. O ser humano faz de si aquilo que quer fazer. Quem delimita a própria pessoa é ela mesma.
Às vezes a gente fala dos mantras, as pessoas perguntam, o que é um mantra? Um mantra é quando você começa a repetir indefinidamente algo na sua mente ou na sua boca. E muitas pessoas têm mantras, e mantras nefastos, sem saber que é mantra e sem saber que é nefasto. Por exemplo, quando você repete, eu não perdoo, eu não te perdoo, eu não te perdoo. Sou muito velho para isso. É um mantra que ela plantou na mente dela. E ela vai repetindo indefinidamente na mente ou na boca. Por fim, ela vai se amarrando nos próprios pensamentos, nas próprias crenças, crenças que ela criou limitando a vida dela. Então a pessoa, ela avança ou recua, ela vai à direita, à esquerda, ela sobe ou desce conforme a vontade dela. Se a vontade for fraca ou ela desistir, ela não vai muito além. Então você que limita seus passos, suas escolhas, suas crenças, enfim. Eu acredito que eu posso progredir enquanto eu acreditar que eu posso progredir. Se eu acredito que eu não tenho mais o que aprender, eu estou me limitando. Eu não vou aprender mais nada, mas na verdade eu que decidi isto. O universo está aí ao redor, o mundo, os seres, você pode aprender o tempo todo. Quem é que te impede de aprender ou de evoluir a não ser você mesmo? Você mesmo com as suas próprias crenças, com seus próprios mantras nefastos. Estou muito velho para isto, ou então não te perdoo, eu não consigo fazer isso não é para mim. Você começa a se achar inferior às pessoas, realmente você não vai muito longe. Você está satisfeito com o que você está fazendo, com o que você é, com certeza você não vai avançar mais. Então, basicamente, é a própria pessoa que se limita ou não. Definir o budismo numa palavra é muito difícil. Uma história de 2.500 anos, não dá para falar em 2 minutos e meio, menos ainda numa só palavra. Mas eu diria autoconhecimento. Quem se empenha no autoconhecimento vai andar no caminho que leva para dentro, e para dentro é onde ele vai fazer os achados mais importantes da existência dele. O Aristides antes, depois do budismo. Na verdade, eu divido a minha vida em AM e DM, antes da meditação e depois da meditação. Eu sou budista, mas eu tenho uma conexão muito forte com a prática da meditação. Outras pessoas, talvez com leituras, com cerimônias, com rituais ou até com trabalho. Eu tenho com a meditação. Então, o meu ponto de partida no budismo foi com a meditação. Se você pergunta a minha vida antes ou depois do budismo, tudo bem, mas é a meditação o marco principal da minha existência, porque antes eu estava vagando sem rumo, sofrendo, e agora eu tenho uma noção de quem eu seja. Claro que o conhecimento é limitado, tem que aprofundar mais, mas eu já me libertei de muitos problemas, de muitas aflições, e muitas dúvidas já foram resolvidas. Eu posso dizer que a minha saúde mental e física está bastante mudada a partir da meditação. Há 10 anos eu venho tentando estudar um pouco mais o budismo, mas o ponto mesmo de partida foi na meditação.
gostaria de convidar a você que está assistindo para conhecer o templo, vir pessoalmente com a família, ou com os amigos, ou até sozinho, será sempre bem-vindo. Não abre nas segundas, dias comuns, meio-dia até às 5, sábados, domingos e feriados, a partir das 9 da manhã até às 5 da tarde. Quer conhecer os eventos? Sejam as festividades, os cursos, retiros, acesse o site templozulai.org.br. Lá tem botão cursos, botão atividades e você pode vir quando quiser, com a família, com os amigos, sozinhos. Fica na estrada Fernando Nobre, 1461, Cotia, altura do 28,5 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior, sentido Cotia. Caso queira ligar antes, 3500-3600. Venha conhecer um pedacinho da China no Brasil e, quem sabe, estudar um pouco do budismo. Caso você queira aprofundar na doutrina, nós temos cursos, temos obras editadas. Caso só queira conhecer como um turista, não tem problema, porque o templo, além de ser um santuário religioso, com certeza é uma atração turística.